muito claramente isso do Our World in Data. Eles mostram a carga horária por ano trabalhada no eixo vertical e no eixo horizontal a produtividade por hora. E você vê que conforme a produtividade é maior, a carga horária trabalhada tende a ser menos. Vai ter variações culturais aí. Alguns países latinos trabalham um pouco menos, alguns países asiáticos trabalham um pouco mais. São coisas de cultura e outras coisas que vão afetando isso. Mas a tendência é clara. Conforme você consegue produzir mais por hora de trabalho, você pode trabalhar menos. E o que também é uma evidência do baixo nível de educação que a gente tem no Brasil é que muita gente olhou para esse gráfico e entendeu que, então, quanto menos a gente trabalha, mais a gente produz. Então, a gente precisa parar de trabalhar e descansar para ser mais produtivo. Eu adoraria ver essa pessoa tentando esse argumento em 1820 numa economia agrícola. E para você ter uma noção do quanto o Brasil é pobre, o salário médio no Brasil hoje é R$ 3.137 por mês. Então, médio. Se você ganha mais do que isso, você já está muito acima da média. E 70% das pessoas que têm trabalho formal no Brasil ganham até 2 salários mínimos. Isso é uma estatística de 2022, pode ter mudado um pouquinho para cá, mas não tanto assim. Então, para boa parte da população brasileira, reduzir carga horária é passar fome. Se a proposta é reduzir a carga horária de 44 horas para 36 horas semanais, isso é 18% de redução. Então, para compensar isso, alguma dessas seguintes coisas aconteceria. Primeiro, salários seriam cortados até 18% para compensar. A gente trabalha 18% a menos, ganha 18% a menos, empatou. Empresas teriam que contratar 22% mais funcionários para compensar a queda de horas, ou trabalhadores vão ter que compensar isso trabalhando 22% mais intensamente durante todo esse período para, na mesma carga horária, aliás, uma carga horária reduzida, fazer o mesmo trabalho anterior. Então, será que isso realmente faria com que a gente pudesse descansar mais? Ou 4, com a hora do trabalho ficando mais cara por causa dessa redução, então a gente tem que fazer a mesma produção em menos horas, então o custo da hora fica mais alto, mais empregos vão ser automatizados e muitas pessoas vão ser demitidas por isso. A realidade é que vai ser um mix dessas 4 coisas, dependendo do que vale a pena e das características econômicas de cada setor. Por exemplo, se um trabalhador ganha salário mínimo, não tem como reduzir o salário dele, é literalmente legal, a não ser que alguém acredite que o Lula vai autorizar um corte no salário mínimo de 18%. Ok, a gente aprova essa PEC, reduz a carga horária de 44 para 36 e junto com isso reduz o salário mínimo. Eu não acho que isso vai acontecer. Então, o que vai acontecer? Você tem trabalhadores, você tem empregados que, numa carga de 36 horas por semana, não conseguem justificar receberem um salário mínimo. A produtividade deles não justifica isso por vários outros fatores que são muitas vezes externos a eles. Não tiveram acesso a uma boa educação, a empresa não consegue ser competitiva com isso, o que for. Eles vão ser demitidos. Fim. Ninguém vai continuar contratando eles por caridade. E pior, como eles estão desempregados e vão tentar buscar emprego, eles vão fazer uma pressão para baixo nos salários de todo mundo. E é curioso que isso incidentalmente cria aquela ideia do Marx, que não faz o menor sentido numa economia livre, mas que aqui vai ser causada, que de um exército de reserva de mão de obra. Quer dizer, você tem um grande estoque de desempregados, de maneiras que o patrão pode olhar para o funcionário e falar: cara, dane-se você, tem um monte de gente lá fora com esse emprego. Se você não aceita por isso, vai embora, eu vou trazer outro. Sim, você vai criar um maior estoque de desempregados que vai causar isso. E isso vai pesar, especialmente, até R$ 1.722 mensais de salário. Por quê? Porque isso é 18% acima de 1.412, que é o salário mínimo atual. Porque você teria que ir para esse custo. Então, qualquer salário até R$ 1.722 mensal também obedece essa regra que se você cair um pouco, talvez valha a pena te demitir. Não necessariamente todo mundo, mas vai ser um fator também. Então, isso não só vai fazer gente ser demitida, isso também vai abaixar os salários de quem ficar empregado ou de quem vai entrar em novos empregos. Será que isso vai ajudar as pessoas mais pobres do Brasil? E isso vai afetar desproporcionalmente Norte e Nordeste. Lembra que eu falei que o número mágico é 1.722, que é 1.412 o salário médio, o salário mínimo atual, mas mais esses 18%, que seriam cortados de hora de carga horária. Pois bem, o salário médio de contratação, a média de quem está sendo contratado hoje no Norte e Nordeste é de em torno de R$ 1.770 em 2023. Em 2024 deve ter subido mais um pouquinho para 1.800, 1.850. Então, o contratado médio hoje no Norte e Nordeste sofreria pesadamente com isso.
Não tem como descrever isso senão como um soco na cara direto dos trabalhadores simples do Brasil. Ah, mas empresas vão contratar mais. Porque aí vai ter que contratar mais gente. Você não consegue só demitir todo mundo e você pode ter situações onde você vai ter que contratar mais. Ok. Mas quem que vai pagar isso? Porque isso só aumenta o custo de folha da empresa. Como eu falei antes, vai ser um mix. Parte vai ser demitido, parte vai ser corte de salários, parte vai ser automatização e parte de fato vai ter que contratar mais. Só que isso aumenta o custo de folha de empresas. Se você responder a esse corte de horas só com contratações novas, teria que ser 22% de aumento de carga horária. Isso assumindo que você não tem outros custos de contratar alguém, tipo todo o custo de admissão, contabilidade, infraestrutura, etc. Não, vamos esquecer isso por um momento. É só salário. Quantas empresas hoje conseguem subir o seu custo de folha em 22% sem nenhum problema? E vale lembrar que a maior parte dos empregos no Brasil é gerado por pequenas e microempresas. São empresas que, se elas existem antes dos lockdowns, elas muito provavelmente ainda têm dívidas e problemas que elas tiveram que adquirir durante os lockdowns. E se elas são de depois, elas ainda estão se estabelecendo no mercado muito provavelmente. Elas dificilmente estarão consolidadas a essa altura, porque elas foram abertas em 2022, elas vão ter 2, 3 anos de existência. Então, será que elas conseguem tomar isso de aumento de custo e não ter nenhum problema? Difícil. Então vai acontecer uma de 3 coisas, na verdade, provavelmente um mix como resultado disso. Primeiro, elas vão ter uma lucratividade melhor. E eu sei que muita gente vai falar, dane-se o lucro delas. Já chegamos aí. Segundo, elas podem parar de fazer atividades menos lucrativas e reduzir certas áreas e demitir outras pessoas. Ou terceiro, elas vão simplesmente repassar o preço para o consumidor. Então vamos pegar o lucrar menos, porque eu sei que muito da gente de esquerda vai falar, mas aí tem que entrar nos lucros exorbitantes das empresas e tudo. Ok. Essa PEC é muito vendida como os trabalhadores contra os ricos, mas como eu falei antes, 80% dos empregos formais hoje são gerados pelas pequenas e microempresas. E essa lei vai atingir esse pessoal muito pesadamente. Quem é dono dessas empresas não é nem bilionário, não é nem milionário muitas vezes. A definição de uma empresa pequena é uma que fatura até 4,8 milhões de reais por ano. E ela vai ter uma margem de lucro de qualquer coisa tipo 10 ou 20%, e um aumento de folha de 22% pode praticamente zerar esse lucro. E aí, se o lucro da empresa zera, por que você ainda teria essa empresa? Você tem que se perguntar. Digamos, eu tenho uma empresa que fatura 4 milhões de reais por ano. Quanto que ela vale? Menos que isso, certamente. Mas em equipamentos, estoque, dinheiro no caixa, coisas que estão me devendo, digamos, 1 milhão de reais. Tá bom, vamos fazer uma conta. Se eu botasse esse dinheiro hoje, 1 milhão de reais, no Tesouro IPCA, que é o título de dívida do governo, ele ganharia 6,81% hoje, livre de inflação, por ano. Então isso dá um salário de 5.500, 5.600 reais por mês, sem fazer nada. Nada. Em cima disso, eu que tenho uma empresa que está faturando 4 milhões de reais por ano, eu sou um empreendedor capaz. Eu posso conseguir algum outro trabalho casual, alguma coisa informal, alguma coisinha que me dá mais uns 2, 3 mil reais por mês, talvez. Então, se eu somar isso tudo, eu tô ganhando qualquer coisa entre 8, 10, 12 mil reais por mês, fazendo muito menos, não tendo risco, não tendo que contratar gente, não tendo dor de cabeça, não tendo cliente. Eu só tô fazendo umas coisinhas, uns trampos aqui e ganhando o meu dinheiro passivo em renda passiva. Vocês entendem por que a lucratividade é um problema? Se você zera o lucro delas, é melhor fechar a empresa, demitir todo mundo e ficar de boa no seu canto. O que, pra quem tá fechando a empresa, é a escolha racional. Pra quem foi demitido, bom, abolir a escala não ajudou. E é interessante notar que isso também tem um efeito secundário. Se eu fecho a empresa e eu demito pessoas, se a atividade econômica é reduzida por causa disso, o governo vai arrecadar menos impostos, porque a minha empresa tá deixando de operar. Inclusive, eu estou agora ajudando a financiar a dívida deles. Os funcionários não vão estar mais pagando imposto de renda, não vão estar mais pagando INSS, não vão estar pagando mais várias outras coisas. E eles vão ir para o seguro-desemprego, eles vão ir para usar mais os serviços estatais, eles vão ir para o Bolsa Família. Então o faturamento do governo cai e o gasto do governo sobe. O que vai ter que ser bancado ou com mais impostos ou com mais dívida. Se mais impostos, mais empresas vão quebrar, o que piora esse ciclo. E se com mais dívida, os juros sobem ainda mais e vale ainda mais a pena para mim fechar minha empresa, parar de minimamente tentar fazer alguma coisa e só viver de renda passiva. Então você tem um loop de destruição aqui. Ah, mas Rafael, e as grandes empresas? Dane-se o lucro das grandes empresas. Tá bom. Primeiro, essas empresas conseguem automatizar.
Elas têm um grande caixa, elas conseguem crédito muito mais fácil que você, então elas podem só investir em ter caixas automáticos e outras coisas para não precisar ficar pagando salários mais altos ou lidar com uma carga menor. E também, como várias empresas pequenas vão quebrar ou fechar, eles vão receber mais clientes por causa disso. Então, embora seja uma ideia ruim para eles também, como eu expliquei lá, como eu falei que eu ia falar lá anteriormente, isso é até meio bom para as empresas grandes, porque significa que elas vão ter menos concorrência. E isso é uma coisa que você percebe quando você começa a estudar economia, que faz você se tornar liberal e até libertário como eu, que é perceber, cara, toda vez que o governo coloca alguma regulação diz que é para ajudar as pessoas, no fim das contas, quem mais é beneficiado disso tende a ser grandes empresas, justamente as grandes empresas que os donos são aliados dos políticos e que estão ajudando a criar essas regras. Eu entendi o esquema. Mas também tem consequências. Não tô dizendo que é só passeio para as empresas grandes. Vamos lembrar, em 2024, agora, no começo do ano, a rede de supermercados Dia, e eu tô usando os supermercados aqui como exemplo porque contrata muito 6x1, vendeu toda a operação no Brasil por 100 euros e foi embora. Esse era o valor inteiro do negócio para eles. 100 euros. Tira da minha mão, eu vou embora. Tchau. E é engraçado como as pessoas acham que essas empresas grandes, porque elas faturam muito, elas são extremamente lucrativas. Vamos fazer um exercício. Carrefour. Dados são públicos. Qual você acha que foi o lucro do Carrefour em 2023? Ou quantos por cento do faturamento você acha deles que foi lucro? Eu tenho certeza que se eu perguntasse isso na rua, especialmente pro pessoal de esquerda, eles iam falar qualquer coisa entre 10% e 30%. Foi um prejuízo de 800 milhões de reais. Foi um prejuízo de 2,8% do faturamento deles. Ou vamos para outra rede também, dados públicos. Pão de Açúcar, qual que você acha que foi o lucro deles? Prejuízo de 1 bilhão e 600 milhões de reais em os últimos 12 meses, o que é um prejuízo de 8,4% do faturamento deles. Ou que tal a Rede Açaí? A Rede Açaí deu lucro. Isso aqui eu vou dar o spoiler para você, deu lucro. Faturaram 72 bilhões de reais para um lucro de 636 milhões de reais. Isso dá 0,9% de margem de lucro no ano. Varejo, no geral, tem uma margem de lucro extremamente baixa. Mercados, roupa, todas as farmácias, todas essas coisas. Porque o produto é indiferente, você realmente não se importa muito. Você vai comprar onde é mais barato, onde é mais cômodo e acabou. Então a margem deles é extremamente amassada e qualquer gasto, qualquer custo a mais é ruim para a operação, sim. E como eu falei, eu uso essas empresas porque são empresas 6x1 que contratam muito 6x1 e que muita gente vai achar que os caras estão lucrando horrores. Mas, de novo, vamos fazer a conta do Tesouro IPCA. Que eu fiz a conta do pequena empresa. Se o Açaí fizesse isso, o Açaí fala, ó, cara, a gente tá faturando 72 bilhões de reais pra lucrar 600 milhões. Ok. E se a gente fala assim, chega, fecha, rua, todo mundo, fecha o negócio, pega o ativo circulante e bota no Tesouro IPCA. Eles iam colocar, segundo as declarações públicas deles, 15,3 bilhões de reais no Tesouro IPCA, rendendo 6,81% livre de inflação por ano, ou 1 bilhão de reais. A decisão racional do Grupo Açaí hoje seria, fecha isso aqui, rua todo mundo, e vamos só ficar de boa fazendo nada, vivendo de renda. Se você subir o custo de operação disso aqui, mais empresas vão olhar e falar, por que eu ainda tento? Por que eu ainda emprego pessoas? Mas aí eu sei que você vai me perguntar uma coisa, tá, mas então por que elas continuam? Por que elas não fecharam já? Algumas fecham. O Walmart em 2018 fechou a operação no Brasil e foi embora. O Dia também fechou a operação. Mas a realidade é que várias delas conseguem segurar a tempestade. Agora o Brasil tá num momento ruim, mas porque elas têm um porte muito grande, muitas vezes conexões políticas também. Não tô dizendo que alguma dessas aqui tem, mas grandes empresas de varejo muitas vezes têm conexões políticas, estão no conselhão do Lula, esse tipo de coisa. Eles podem se endividar no BNDES com juros subsidiado por você, o trabalhador. Eles podem emitir dívida, eles podem dar um jeito e segurar a parte difícil para que quando o Brasil chegar esperançosamente no momento bom, eles consigam lucrar bastante. E esse tipo de negócio faz sentido num país tipo os Estados Unidos. Quando o juro estava 0, 1, 2 lá, se a lucratividade da empresa é 5%, ok, 5% é mais que 2%, que é o juro do país. Tá. Agora, quando você tem juros no Brasil a 11% mais, esse tipo de negócio não faz sentido. E se esse negócio não faz sentido, significa que menos pessoas vão investir nisso.
Lembra lá atrás como eu falei que boa parte do problema de produtividade do Brasil é falta de hardware, não tem equipamento, não tem investimento para gerar empresas? Estamos aqui de novo. Não vale a pena investir nisso. A conta não fecha. Então por que eu vou investir em tornar essa mão de obra mais produtiva quando eu posso só comprar título do governo e fazer nada e tomar vinho na praia na terça-feira e ganhar mais dinheiro com isso? Mas lembra, eu falei que vai ter 3 opções de como as empresas podem responder a isso. Lucrar menos. Segundo, parar de fazer coisas menos lucrativas. Então não necessariamente a empresa inteira fecha, mas ela vai abrir os setores, os produtos e falar, ok, o que é menos lucrativo e o que usa mais mão de obra aqui que mais vai ser afetado por essa decisão. Fecha, rua todo mundo. O que é um subgrupo do primeiro ponto, ou eles vão só repassar para o consumidor o preço. E aí tem detalhes que a gente precisa entender de economia. De novo, Homem, Economia, Indivíduo, Economia e Estado, do Murray Rothbard, ele vai te ensinar que numa economia, numa evenly rotating economy, eu não sei como é que eles traduziram isso para português, mas numa economia livre, que ela roda perfeitamente, o produtor tem zero capacidade de repassar preço para o cliente, porque o preço é o que o cliente decidiu. Se o cliente não quis pagar, ele não paga, acabou. Então, isso acontece em vários setores. Agora, quando você tem um Brasil que é um país com muita dificuldade de entrar competidores, que, como eu já expliquei aqui, não vale a pena entrar competidores, um país com várias dificuldades, sim, existe uma elasticidade, sim, da empresa repassar os custos para o consumidor. Então, concluindo aqui, pessoas vão para a rua, trabalho vai ser automatizado, pessoas vão ter que trabalhar mais, empresas vão fechar, e isso vai reduzir o investimento futuro no Brasil, que solapa a nossa produtividade do futuro e reduz salários. Vai ter uma pressão de queda nos salários dos trabalhadores e, para completar tudo, vai ter inflação em cima porque preços vão subir. Esse vai ser o efeito dessa PEC. Agora, deixando claro, socialistas respondem isso com mas vocês sempre falam que vai ser o fim do Brasil com... Isso aqui não vai ser o fim do Brasil. Vai ser ruim. Vai ser ruim, vai prejudicar muita gente, vai aumentar o desemprego, pobres vão ficar mais pobres. Mas até aí, 90% do que o governo faz é isso. E aí você tem a morte por 1000 cortes. Nenhuma delas destruiu o Brasil. Nenhuma das ideias burras isoladamente destruiu o Brasil. Agora, quando você soma centenas, milhares delas, sim, você acaba com um país pobre. Isso aqui vai falir o Brasil? Não. Vai empobrecer? Vai. Vai ser mais uma pedra em cima das costas das pessoas? Sim. Uma folha de papel não pesa muito. Uma resma de papel pesa muita coisa. 500 folhas pesa. E tem um número de folhas de papel que você coloca nas costas de alguém que você mata o sujeito. Isso aqui é mais uma delas. Vai ajudar em alguma coisa? Não. Mas vamos para outro ponto. Pera, não. Isso aí é só uma negociação. A gente não vai abolir 5x2. A gente só vai abolir 6x1. Então toda essa tua conta aí não faz nenhum sentido. Faz, só que num impacto menor. Eu fiz toda a estimativa aqui pensando numa redução de 44 horas para 36, que é o que está dentro da PEC, e pode depois virar 32 ou 30, sei lá o que estamos falando. Mas se for só abolir 6x1 e reduz para um pouco menos? Ou se for... Ok, vai ter um dano menor. Tudo que eu falei até aqui vai acontecer num grau menor. Mas ainda vai acontecer. E para quem não trabalha nessa escala não faz a menor diferença, para quem recebe em dólar, para quem está protegido de Brasil não faz a menor diferença. Agora, para pessoas que ganham um salário mínimo, para pessoas que estão batalhando bastante, uma pequena redução de salário ou um não crescimento futuro vai fazer muita diferença na vida deles, sim. E aí a gente entra em uns não argumentos que são muito engraçados, mas eu acho que o principal deles é que mas é porque a 5x2 é mais eficiente do que a 6x1. Eis o que você está me dizendo. Deputados do PSOL descobriram uma forma mais eficiente de gerir gente do que todo mundo que gere gente no Brasil. Os empreendedores, os empregadores, as pessoas que estão investindo, que estão operando empresas há dezenas de anos no Brasil, não conseguiram ser tão inteligentes na gestão de empresa deles quanto deputados do PSOL. Você percebe que é um pouco difícil defender essa afirmação? Eu não estou dizendo que a 6x1 é boa. Eu falei várias vezes aqui no vídeo. Ela é ruim. É uma coisa desagradável. É uma coisa altamente indesejável. Mas, infelizmente, ela é o arranjo eficiente
para pessoas de baixa produtividade numa economia de varejo e comércio e serviços como o Brasil, aonde é isso que tem para hoje. A gente não gosta, mas é a opção que tem. E tem um outro não argumento que também é fascinante, que é a ideia de que mas tem estudos que demonstram isso e que falam que é mais eficiente e tudo mais. Tá, se você consegue provar que é melhor e você tem a convicção de que de fato é mais produtivo, por que você quer a lei? Não seria mais fácil você simplesmente convencer o empresariado de que é melhor assim? Porque se você tem os estudos e os dados, convençam os caras. É muito mais simples. Ou você teria que defender que o empresariado brasileiro prefere ganhar menos dinheiro e sacanear o trabalhador, criando uma escala 6x1, porque ele gosta de ver o sofrimento da pessoa simples, e ele prefere isso do que ganhar mais dinheiro. O que é uma proposição tanto quanto absurda. E até indo num argumento um pouco mais extremo, mas eu não posso deixar de passar isso. Se de fato a 5x2 é mais eficiente, não seria nem sequer necessário passar a lei ou convencer o empresariado. Abram empresas e entrem em competição e vocês vão ganhar. Se é melhor e se tem os dados, é uma questão simples. Inclusive, se os socialistas fizessem isso, eles estariam em controle, se de fato isso aqui é melhor, eles estariam em pleno controle dos meios de produção no Brasil em uma coisa de o quê? 2 ou 3 décadas. Por que eles não estão tentando isso? E finalmente um argumento também fascinante sobre isso é que, mas a Dinamarca reduziu a carga, ou a Alemanha reduziu a carga. Dinamarca. Gráfico na tela para você. Isso aqui mostra a produtividade da Dinamarca em relação à produtividade do Brasil. Eles podem trabalhar um pouco menos ou até um dia menos porque eles produzem 4 vezes mais do que o brasileiro médio. Vamos lá, o salário médio de contratação no Brasil hoje, como eu falei anteriormente, no Norte e Nordeste, é em torno de R$ 1.700, R$ 1.800. Vamos com 1.800. Se a gente fosse 4 vezes mais produtivo, seria R$ 7.200. Se o contratado médio do Norte e Nordeste no Brasil hoje ganhasse R$ 7.200 por mês, certamente ele trabalharia muito menos do que uma 6x1. Talvez ele nem trabalharia uma 5x2, talvez ele trabalharia uma 4x3, porque não ia precisar. Mas isso é um problema de produtividade. E, de novo, eu lamento que tem gente que olha para esse gráfico e entende que então quanto cada vez menos você trabalha, mais você produz, porque isso significaria que se você não trabalha nada, a sua produção é infinita. Mas talvez eu esteja pedindo demais. E vamos continuar na Dinamarca. Agora você tem na sua tela um gráfico que é, de novo, um gráfico da Heritage Foundation do nível de liberdade econômica do país. De 0 a 100, o quanto o seu país é capitalista, quanto mais alto, melhor. Note que a Dinamarca tá muito melhor do que o Brasil. E não só isso, eles ficaram mais capitalistas nos anos 90 para os anos 2000 e por um bom tempo foram tão capitalistas quanto os Estados Unidos. E hoje a Dinamarca é mais capitalista que os Estados Unidos. Inclusive, de novo, eu adicionei a Venezuela aqui para fazer uma gracinha. A nossa distância do Brasil para Dinamarca, em termos de liberdade econômica, é 25 pontos. A nossa distância do Brasil para Venezuela é 25 pontos. Então, se você como brasileiro olha pra Venezuela e pensa que socialismo maluco, eu espero nunca cair nisso na minha vida, que desgraça completa, esse é o mesmo sentimento que um dinamarquês teria olhando pro Brasil e pensando, mas que socialismo maluco é esse? A Dinamarca é rica porque é capitalista. Porque eles, apesar de uma carga tributária relevante, tem uma facilidade de fazer negócios gigantesca, uma grande integração com o mundo. Eles atraem empreendedores, eles atraem investidores. E o histórico deles, assim como vários países nórdicos, vários países europeus, nos últimos 2 séculos, é de capitalismo, de liberdade econômica e de atração de investimentos, o que fez com que se criasse uma grande base de criação de capital, de investimento de capital lá, que aumenta a produtividade das pessoas. Enquanto isso, o Brasil continua perseguindo empresários, continua perseguindo e demonizando quem gera empregos, achando que é isso a solução para a riqueza, sendo que, na verdade, isso vai fazer a gente virar a Venezuela. E aí a gente tem uma coisa muito curiosa que acontece na política pública brasileira, que é socialistas ou intervencionistas ou estatistas, de alguma forma, olham para uma lei de algum país, gostam dela e querem trazer para cá sem copiar o resto. Você quer ter uma semana 4x3 ou 5x2 como tem na Dinamarca? Ok. Copie toda a estrutura legal, copie toda a cultura de trabalho
dinamarquesa, copie toda a integração continental que eles têm de comércio e traga isso tudo para cá. Faça décadas de capitalismo e de livre mercado enriquecendo a população. E daí coloque essa lei. Não, eles não querem isso. O pessoal não quer isso. O pessoal quer... Esquece todo o resto. A gente vai só copiar a lei de horas de trabalho e da semana de trabalho. Isso é a mesma coisa que você ficar sabendo que o Mike Tyson cheirava pó e concluir que pra você ser um bom boxeador, tudo que você precisa fazer é afundar 3 pinos por dia. Ok, tá bom, Rafael, entendi. Tá bom. Mas então como é que nós vamos melhorar a vida do trabalhador brasileiro? Bom, a esse ponto a gente já teve spoilers o suficiente aqui na discussão. Riqueza é produtividade. É o quanto de valor uma pessoa consegue produzir numa hora de trabalho. Riqueza não é gasto. Riqueza não é recursos naturais. Vim falando sobre o Brasil não porque a gente tem minérios, a gente tem petróleo, a gente tem água. Ok, isso é um potencial. Você pode conhecer uma pessoa que tem um físico, tem uma genética em potencial para ser um grande atleta. Mas se ele não treina e não come direito, se ele só se estoura na cachaça e come hambúrguer o dia inteiro, não adianta. O que importa é o software que é colocado em cima desse hardware, as regras que são colocadas, a atração de investimento que isso tem e como isso aumenta a produtividade desse lugar. E o experimento humano e a economia mostram pra gente que quanto mais você vai para propriedade privada, baixos ou nenhum imposto, liberdade econômica e segurança jurídica, mais você enriquece. E quanto mais você vai pro caminho contrário, que é tudo que o PSOL defende, mais você empobrece. Tem uma coisa chamada Lei de Sé, do Jean-Baptiste Say, um economista francês de 1803. Essa lei tem mais de 200 anos. E ela é explicada muitas vezes de forma errada, de uma forma caricata, quer dizer que a oferta gera a sua própria demanda, o que é só idiota. Você olha pra isso e fala, não, isso não faz sentido. Mas essa explicação é errada, isso não é isso que ele falou. O que ele falou é, o seu poder de compra no mercado amplo, na vida, é igual ao seu poder de venda no mercado. Ou seja, você pode comprar aquilo que você vendeu. Você tem dinheiro para comprar daquele dinheiro que você vendeu outras coisas. E você tem para vender o que você produziu. E o que o Mises ensina no comecinho, capítulo 1 do livro 6 lições, um livro super básico, introdutório, recomendo para todo mundo. O que ele ensina nesse capítulo de capitalismo é que a grande sacada foi perceber que você precisa produzir muito para um monte de gente. Não, você não fica produzindo para a monarquia, que é uns riquinhos, mas é pouca gente. Você produz muito eficientemente, por exemplo, panos para a massa de pobres inglesa no século XVIII, e você consegue ganhar muito dinheiro com isso. Tanto que a Revolução Industrial no começo dela era basicamente carvão e como ativar novos tipos de energia, como motorizar isso em motores a vapor e como usar isso para usar teares cada vez mais eficientes para produzir mais pano para vender para as pessoas pobres. A capacidade de produtividade subiu porque existia propriedade privada, baixos impostos e liberdade de empreendedorismo para essas fontes de energia serem usadas, para o investimento e para a inovação em motores e outras coisas ser colocada, para essas novas tecnologias serem colocadas, para fábricas serem criadas, pessoas serem contratadas e com isso a produção acontecer. Se alguém tivesse regulado alguma coisa aí no meio porque não gostou dessa história, isso não teria acontecido e a gente ainda estaria colhendo batata. Então a resposta, se você quiser melhorar a vida do trabalhador, é mais capitalismo. E eu tenho certeza que o pessoal de esquerda, não sei o que eles estão fazendo nesse vídeo até essa altura ainda, honestamente, mas eu tenho certeza que o pessoal vai falar, mas e a China? A China concorda comigo. A China estava no socialismo maluco do Mao Tse-tung, onde dezenas de milhões morreram por fome. E o Mao Tse-tung fez provavelmente a melhor coisa que ele fez na vida dele, que foi morrer, e a China se abriu para o capitalismo ao longo dos anos 80 e enriqueceu fantasticamente. Tanto que no ano de Nosso Senhor 2024, nós somos abençoados com essa absolutamente fantástica matéria da Financial Times, de que Cuba tá falindo, porque, lógico, socialista, e eles chamaram a ajuda dos outros comunistas que deram certo, entre aspas, que na verdade abraçaram o capitalismo, que é a China. E a matéria descreve como os advisors, os conselheiros da China, ficaram perplexos e confusos com a indisposição de Cuba de adotar reformas de livre mercado. Sim, senhoras e senhores, um país comunista chamou outro país comunista, mas um pouco mais capitalista que a China, e o que os advisors, o que os conselheiros da China socialista disseram para Cuba foi: você já tentou colocar mais capitalismo? Até eles sabem que essa é a receita.
E vale lembrar também, eu já fiz um vídeo sobre isso lá atrás, e tem um artigo muito bom sobre isso, o título dele tá aqui pra vocês agora. Tem um artigo que mostra que 1/3 do PIB, aliás, em torno de 30%, na verdade, do PIB chinês é só fraude contábil. Porque, obviamente, uma ditadura autoritária que pratica genocídios gigantescos, censura e várias outras coisas, o que é um pouco de fraude contábil pra quem tá disposto a fuzilar a própria população, certo? Os caras têm campos de concentração com 1 milhão de uigures. O que é um pouquinho de mexer no Excel ali, né? Então, mais ou menos 1/3 do PIB deles não existe hoje, é só fraude contábil acumulada ao longo dos anos, mas ainda assim o fato é que a China cresceu com parar de ser tão socialista. E pra finalizar, outro exemplo fantástico que a gente tem aqui, além da Dinamarca que eu coloquei aqui, é a própria Argentina. A crise do Fernandes, o socialismo que ele colocou, a impressão de moeda gigantesca que foi feita pelo Fernandes para tentar eleger o Massa em 2023, causou uma grande crise econômica na Argentina e a pobreza subiu para 55%. Que daí a esquerda adora colocar nas costas do Milei, como se tivesse vindo do nada. Aí o Milei tomou posse, reduziu impostos, reduziu gastos estatais, está privatizando, implementou reformas de livre mercado e falou: ora. Capitalismo funciona. Vamos colocar capitalismo nisso aqui. De lá pra cá, como eu já falei anteriormente, salários já subiram em termos reais 7,4% e a pobreza caiu já 5 pontos percentuais em um trimestre, o que significa que em 10 trimestres a pobreza na Argentina pode ser 0. 10 trimestres é 2 anos e meio. A gente pode estar em 2027 vendo o fim da pobreza na Argentina. Em menos de 4 anos de governo do Milei. É só fazer isso. É só o Estado gastar menos. É só o Estado parar de interferir. É só parar de criar tantas regras. Muitas pessoas da direita começaram a falar de e se a gente abolisse a CLT, e se a gente fizesse isso, aquilo. Não, o Brasil é a morte por 1000 cortes. Você pode tirar 3 coisas graves e ainda sobra 997. Não é só uma coisa. O Brasil precisa mudar de ser um país intervencionista socialista para ser um país de livre mercado. É fazer o que a Argentina fez. A gente tem a grande bênção de ter eles do nosso lado para ver o resultado. Claro, a bênção seria ainda muito maior se a gente tivesse com isso aqui. Ok. Mas agora que a Argentina acabou a desculpa. É um país latino-americano com todas as dificuldades, com uma estrutura socialista interventora, com um histórico horrível, e que o Milei tá botando em ordem em menos de um ano. Se eles conseguem, claramente essa receita funcionaria no Brasil. Claramente a gente poderia ter... E a gente não tá numa crise econômica. A gente tem a opção de implementar isso agora. Claro, o Lula não vai fazer isso agora, mas 2026. Se numa crise econômica gigantesca o Milei consegue 7,5% de aumento de salários em 8 meses, o que dá 11% no ano, a gente conseguiria 15 a 20% em um ano com esse tipo de reforma? Provavelmente sim. É só parar de ser socialista e adotar livre mercado. E finalmente, talvez a melhor prova de que a receita para melhorar a vida dos trabalhadores é capitalismo é o fato de que pessoas fogem de países socialistas para países capitalistas. Quando que você viu um americano fugindo para Cuba? Ou para Venezuela? Ou para Coreia do Norte? Qual que é a quantidade de brasileiros que fogem do Brasil para trabalhar nos Estados Unidos? Qual que é o número de americanos que vêm trabalhar no Brasil? Ou, falando de uma forma extremamente simples, o Muro de Berlim era para evitar que as pessoas pulassem de que lado para que lado. Quando trabalhadores são deixados livres, o que eles escolhem? Mesmo sem entender capitalismo, socialismo, etc. Países capitalistas. E não só isso, dentro dos Estados Unidos, a migração interna de estados é dos países mais interventores, com mais impostos e mais regulações, para os países menos. Os estados que perderam mais população são Nova York e Califórnia, os dois piores estados em termos de impostos e regulação. E os estados que mais ganharam população são Flórida e Texas, os dois melhores países em impostos e regulação. O fluxo foi tão absurdo que a U-Haul, que é uma empresa de mudanças nos Estados Unidos, ficou sem caminhões. Eles não conseguiam atender a demanda de pessoas se mudando da Califórnia para o Texas. Os trabalhadores já demonstram, mesmo sem um grande refino de estudo técnico, que o que eles querem é capitalismo. É só botar isso. E parar de ter ideia maluca do PSOL. Enfim, isso aqui foi um grande experimento em um novo formato de vídeo. Eu sei que ele ficou absolutamente enorme. Domi,
Pode deixar isso pra todo mundo ver. Domi, eu tô com. Desculpa, eu tô com dó de você por ter que editar isso aqui. Tá bom que a gente não teve vídeo por tipo um mês e tudo mais, então, mas. Assim, vai ser um trabalho de edição gigantesco pra Domitila, então. Comentem aqui no vídeo. Obrigado, Domitila. Eu tô experimentando esse novo formato com mais prints, com um pouco mais de roteiro, com algumas coisas, porque eu percebi que esse é o tipo de vídeo que eu assisto. E é o que eu queria fazer. Esse primeiro experimento aqui provavelmente ficou um lixo absoluto. Por culpa minha, não da Domi, ela é fantástica. Mas aprender com isso aqui, ele provavelmente ficou longo, eu ficaria surpreso se esse vídeo aqui não fosse um flop total. Mas é um experimento em um novo formato, eu espero que vocês tenham gostado e eu quero ver o feedback de vocês. Foi uns bons 2 dias pra fazer, eu preciso aumentar minha produtividade em fazer esse tipo de conteúdo. Mas eu tô feliz que isso aqui aconteceu. Por esse vídeo é isso.